importante também a gente falar de futebol, né? A gente fala tanto de fora do campo, o Atlético também permite que a gente fale tanto de fora do campo, porque tem muita coisa acontecendo, né? Agora, o futebol é importante. E em dois momentos, depois da classificação do Atlético contra o Cerro e depois da vitória do Atlético contra o Cuiabá, o Martim Varini foi perguntado sobre prioridade. Uma delas foi eu que perguntei, né? Contra o Cerro aqui na Baixada, eu perguntei a ele sobre prioridade. Depois ele foi questionado também por um repórter do Sport TV lá em Cuiabá. E ele fala diferente nas duas... A mesma ideia de maneira diferente nas duas respostas. A primeira, ele diz que não há prioridade, que o Atlético ele pensa jogo a jogo, né? E aí é a resposta padrão. Um cara que não quer se comprometer ali, que não quer prometer nada, ele vai falar isso e tá certo ele, né? Tá certo ele. Agora, na segunda, ele já toca em ponto diferente. Ele já fala sobre... porque ele poupou a equipe contra o Cuiabá, ele fala que, não é porque eu tô poupando, não é porque eu não estou colocando o cara para jogar hoje, que é porque eu estou pensando no amanhã. É porque ele está pensando no hoje. Ou seja, o Esquivel foi poupado contra o Cuiabá. Por quê? Para jogar quarta-feira contra o Bragantino? Não. Segundo o Martim Varini... É para não jogar contra o Cuiabá mesmo. para estar... Era para o Fernando jogar contra o Cuiabá porque ele estava mais apto a jogar, né? Então, assim, ele não pensa no jogo seguinte, ele não pensa na competição seguinte, ele pensa jogo após jogo, é o que diz, é o discurso do Martim Varini, que diz também que quer manter aí essa ideia de jogo em todas as partidas do Atlético, não importa a competição, né? Isso também perguntei para ele falou exatamente isso. Então, assim, não há prioridade, pelo menos a comissão não coloca como uma prioridade. O Atlético está vivo em Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro, que pensando em título, talvez não seja algo que seja tão interessante assim, talvez seja algo que já escapou, né? O que o Atlético tem que priorizar? O que o Atlético tem que dar atenção especial? O que é mais possível de ganhar nesse centenário? Ou é Copa do Brasil, ou é Copa Sul-Americana? Eu acho que é a Sula, não sei o que você acha. Tá, peraí, você acha que é mais... A tua prioridade é a Sula? A minha prioridade seria a Sul-Americana. Não, a minha prioridade é a Copa do Brasil. A minha prioridade, na verdade, no começo do ano era o brasileiro. Era o Campeonato Brasileiro. A gente já estava muito iludido no começo do ano. Cara, não era nem iludido, assim. É que o Atlético entrou numa crise... Esquisita, inexplicável ali. O Atlético perdeu para a Sportiva Emiliano e Danúbio, daí desencadeou todo momento, e aí o Cuca pede para sair. Então, assim, o Atlético ficou numa instabilidade enorme, né? E se não tem essa instabilidade, provavelmente estaria mais acima no Campeonato Brasileiro. E até pensando em prioridade, eu até priorizaria o Campeonato Brasileiro, porque é algo que é muito importante, é um cenário diferente. Mas, cara, é utópico. É utópico pensar em priorizar o brasileiro hoje. Então, cara, eu acho que a Sula, porque é algo que é muito mais factível, digamos assim. E aí, para não passar um centenário em branco, eu iria na Sula. Eu iria na Copa do Brasil, apesar de saber que a Sula é mais factível. Mas entre o caminho mais fácil e o caminho mais legal, eu vou ficar com o caminho mais legal, porque eu acho que a Copa do Brasil traz mais arrecadação. Sim. Eu acho, minha opinião, daí eu quero saber de vocês aí também nos comentários qual é a prioridade de vocês. Mas assim, eu acho que a Copa do Brasil é maior do que a Sul-Americana em questão de trazer esse título para cá. Cara, eu não acho. sei, sabia? Porque, o meu ranking é Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Mas assim, eu não discordo de você nisso, tá? Título por título, acho que até a Copa do Brasil é acima. Agora, um tricampeonato de Sul-Americana é grande demais. Mas um bicampeonato de Copa do Brasil também. Pô, mas aí o Atlético seria o único tricampeão de Sul-Americana. Mas o Atlético já foi o único bicampeão da Sul-Americana. O Atlético também foi o único bicampeão. Quando foi campeão pela segunda vez, ele foi o único bicampeão. Campeão de forma seguida, sim. Bicampeão de forma seguida, sim. Agora, a LDU tem 2, o Boca tem 2. Não, brasileiro, né? Foi isso que eu quis dizer. Brasileiro, sim, Desculpa, exatamente. Gente, eu esqueci de falar o brasileiro. Mas ainda tem... mas tricampeão seria... Tem vários clubes, né? Você tem Boca, você tem Independiente Del Valle, você tem o próprio Independiente Rei de Copas, você tem a LDU. Então, o Atlético ter 3 à frente desses clubes aí... Pô, na frente do Boca Juniors, né? Mas seria eu acho que isso a gente grande. consegue. Seria um negócio assim, impressionante mesmo. Eu prefiro a Copa do Brasil. Eu acho a Copa do Brasil... Porque eu acho que ela vale mais a pena. O custo-benefício dela é melhor, assim. Isso com certeza. Então, eu priorizaria a Copa do Brasil. Mas eu tenho certeza absoluta que a Sul-Americana é mais simples, digamos assim. É mais factível. Claro que não é fácil, né? Você vai pegar ali, o Atlético poderia enfrentar um Bragantino que já é adversário, o Atlético poderia enfrentar um Racing, poderia enfrentar o Corinthians na semifinal. Me preocupa o Racing, por exemplo, e já me preocupa. E a Copa do Brasil é mais complicada. Na Copa do Brasil tem um Flamengo, você tem um Palmeiras, por mais que eles se enfrentem. Agora né? a gente vai ter um ou outro, Botafogo, né? O Botafogo, o Bahia, né? Então, assim, ainda tem times mais fortes na Copa do Brasil. Por isso, talvez seja menos factível. E muito incerto também, porque tem sorteio nas próximas fases, né?
Agora, cara, pra mim a Sul-Americana, e isso foi uma conversa que a gente teve aqui também com o Furlan, exatamente neste quadro, né? Pensando na prioridade do que seria o ano. E eu falei o brasileiro naquele momento. E acho que o Atlético tem que dar um passo à frente. O Atlético está preparado para dar um salto na sua história e começar a brigar de verdade pelos títulos importantes, né? Mas o ano não se provou. Pelo ano, assim, eu acho que mesmo que a gente vá para. É possível, mesmo que, né, no cenário hipotético, a gente ganhe a Sula, já vai ser catando cavaco de novo. Lógico. O que eu tô cansada é exatamente disso. O Atlético, os títulos que a gente tem é sempre catando cavaco. Né? A gente sempre tá ali naquele desespero. Mas eu vejo que se o Atlético consegue priorizar a Copa do Brasil e preparar o seu time para a Copa do Brasil, isso vai ter reflexo nas outras competições também, porque como a gente sabe, a Copa do Brasil tem um nível um pouco maior do que a Sul-Americana, então assim, se prepara o elenco, fica legal para priorizar a Copa do Brasil, quem sabe a gente vai bem também na Sul-Americana e no Brasileirão, por que não? Ou, né? Um ou outro. Dá pra gente pensar nas consequências da parada, mas assim, é o que eu falo, eu realmente acho que a Copa do Brasil tem uma importância a mais, mesmo que a Sul-Americana seria um tricampeonato, seria algo bem interessante. Agora, eu acho que o ano do Atlético não permite o sonho. Né? Pô, o Atlético começa o ano bem. O Atlético começa o ano encaixado. O Atlético começa o ano com um elenco interessante, com um trabalho interessante. E aí tem uma crise. E aí não se prova conseguir brigar pelo Campeonato Brasileiro, que pra mim era o que o Atlético deveria colocar na cabeça. Tem que brigar para vencer um Campeonato Brasileiro, para se colocar entre os clubes do mais alto patamar no futebol brasileiro. Agora, a grande situação é que o Atlético não provou que consegue, cara. O ano do Atlético destruiu todos os nossos sonhos como torcedor. E eu acho até que essa conversa que a gente tá tendo chega até a ser meio, às vezes, sonhadora. Pode ser utópica. Pode ser utópica. Muito utópica. Mas eu ainda, 20 anos, eu acho que a gente tem que ir na Copa do Brasil por uma questão do Varini. Isso que ele fala de, tipo, jogar jogo a jogo, de ganhar jogo a jogo, para as Copas é muito importante. Muito importante. E aí, entre as Copas, eu prefiro a Copa do Brasil. Então, nessa filosofia dele de, tipo assim, não vou olhar para o futuro, vou olhar para o jogo de hoje, se ele conseguir realmente imprimir o que ele quer, o que ele deseja, o que ele coloca na coletiva que ele fala, que é jogo a jogo por jogo a jogo, eu escolho a Copa do Brasil. Cara, é interessante, sim, porque, avaliar jogo a jogo e não mudar de característica eu acho positivo. Agora, eu acho que é muito mais difícil, com essa característica, você levar a Copa do Brasil do que levar a Copa Sul-Americana. A Sul-Americana demanda muito menos adaptação do que a Copa do Brasil. O confronto da Copa do Brasil normalmente é mais fechado. Normalmente é mais estudado porque os clubes também se enfrentam em mais de uma oportunidade na temporada. E talvez o Varini, por ser um cara de 32 anos, né? Um cara que está no seu segundo, terceiro trabalho profissional como treinador, talvez ele tenha dificuldade em criar ajuste, talvez ele tenha essa dificuldade em enfrentar e realmente entender o que tem que ser feito nos mata-matas contra as equipes mais fortes do Campeonato Brasileiro, que são as equipes mais fortes da América do Sul hoje em dia, né? Então, eu imagino, e aí é mais factível porque os adversários são mais fracos? Sim. Mas eu acho que é mais factível também porque pode ser, primeiro, porque os adversários são mais fracos, e depois porque o Martin Varini pode ter uma capacidade de se adaptar a esse cenário mais facilmente do que na Copa do Brasil. Acho que esse é um ponto muito importante também, até porque o elenco do Atlético é muito jovem. O Atlético é copeiro, o Atlético ganhou essa fama recentemente, mas o elenco mudou muito. Né? Não, poucos são os remanescentes dos copeiros. O Nicão, né? O Thiago Heleno e o Pablo. O Pablo muito pouco ainda, que só participou em 2018, né? E assim, tem, claro, remanescente da equipe de 2022, que não são tantos também. O Christian, o Eric, ele pegou um pouco, mas assim... O próprio Pablo tava também, mas assim, ainda é um elenco pouco testado. Ainda é um elenco pouco provado nesse tipo de competição. E ano passado a gente vai lembrar, né? O Atlético cai contra o Bolívar na Copa Libertadores e assim, até para trazer um relato. Teve gente que tava lá e falou que olhou pro banco e ninguém tava querendo entrar. Imagina. Precisava entrar no campo, ninguém queria entrar, ninguém que estava afim de resolver o jogo. Claro que todo mundo fica nervoso, mas mostra a fragilidade do elenco no momento decisivo. Claro que as coisas mudaram de lá pra cá. Graças a Deus, né? Que ali foi triste. Mas é complicado. Mas eu vejo que a gente já teve uma pequena amostra do Varini contra o Ipiranga. Quero ver. Também com... Tô muito curioso, cara. Eu tô muito curioso. Eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho, né? Agora a gente vai ter duas grandes provas aqui no mês de agosto, né? Que vai ser pela Sul-Americana e pela Copa do Brasil, né? O Bragantino e o Belgrano.
Belgrano, né? Não tô Belgrano, falando isso. exatamente. Que às vezes eu confundo os nomes. Mas e que vão ser as maiores provas pra gente validar essa nossa conversa aqui. Aí é entender a postura que já vem me agradando. A postura do time, desde que o Varini chegou, jogo a jogo, ela vem me agradando. E aí a gente tem que entender que foi o que você falou. Na Copa do Brasil é uma coisa, Sul-Americana é outra. Outra Copa parada. do Brasil o jogo é mais duro mesmo, é mais pegado. Sul-Americano, dependendo do... Se a gente pegar, dependendo do Depende do adversário, às vezes é adversário. pegado, puxado também. Exatamente. Mas a capacidade de adaptação, tudo isso muda. E aí, no jogo a jogo, a gente tem que ver. Eu ainda priorizaria a Copa do Brasil. É interessante. Eu iria na Sul-Americana. O que você faria? O que você priorizaria? Deixa aí nos comentários. Converse com a gente. Deixa o seu like, cara. Se inscreva no canal também. Se você ainda não é inscrito, ajude a Atletas. A gente tá com essa meta aí de chegar a 50 mil inscritos. Já pensou? Seria maravilhoso. Loucura, então, pô. ajuda a gente aí, cara. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Até a próxima. Tamo junto. Tá falado. E um abraço. Valeu.